Queridos, abram suas Bíblias no Evangelho, segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 9, versículo de número 1. João, capítulo 9, versículo 1. João, capítulo 9, versículo 1 diz o seguinte: E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. Feche seus olhos, não feche a sua Bíblia. Senhor Deus, aqui estamos, Pai, gratos. Gratos por o Senhor ter nos conduzido até aqui, Pai. Muito obrigado por tudo que o Senhor é nas nossas vidas. E muito obrigado, Pai, pelas tuas misericórdias, que são o fator de nós não sermos consumidos. Obrigado pelos livramentos que o Senhor concedeu a cada um. Aquele que vimos e principalmente, Pai, aquele que não vimos. Obrigado pela palavra que já foi lida, que já foi cantada e que agora será pregada, Pai, em cada um de nossos corações. Nesse momento, eu só te agradeço. Estendo esta gratidão pelos teus filhos. Muito obrigado, Pai, pela vida, pela família, pela saúde de cada um deles, que o Senhor escolheu a dedo para estar neste momento aqui conosco. Assim também como aqueles que acompanham em suas residências, Pai. Muito obrigado pela vida de cada um. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Queridos, nós vamos ter como título da mensagem que vai do versículo do 1 até o versículo de número 13. Nós teremos por título a seguinte frase: cegos de nascença ou de crença? Cegos de nascença ou de crença? Jesus, ele está em sua peregrinação, Jesus está na sua caminhada diária, Jesus está nos trajetos que o Pai designou para que ele viesse a fazer, criando relacionamentos, construindo pontes, derrubando muros, operando maravilhas. E segundo o relato de João, que antecede o texto que nós lemos, Jesus ele já tinha agido dentro de uma festa, fazendo um milagre extraordinário, e foi transformar a água em vinho, trazendo alegria para todos aqueles que ali estavam. Logo depois, Jesus ele curou o filho de um oficial do rei. Ele avança um pouco mais e por suas mãos, um paralítico que estava há mais de 35 anos, volta a andar. Continuando na sua trajetória, pessoas estavam com fome. E Cristo alimenta uma multidão de mais de 15 mil pessoas. Não cansado, ele vai fazer uma caminhada sobre as águas. O povo, ele fica abismado, querendo cada vez mais saber quem era este homem. Quem era este homem que tinha poder sobre as leis da natureza?
Quem era esse homem que tinha poder sobre a medicina? E nesse contexto, ele se encontra com um outro homem que estava há quase 40 anos sem enxergar. Ele era cego de nascença. Porém, ao redor daquele homem, também existiam outras pessoas que estavam cegas. Porém, aquelas eram cegas por conta da crença. Aquelas eram cegas, infelizmente, porque de fato não queriam ver. Elas conseguiam enxergar um alfinete que estava a 2 quilômetros de distância na casa do irmão. Mas elas não conseguiam enxergar um tronco de coqueiro que está a 2 metros dela, dentro da sua própria casa. Então hoje, nós vamos extrair algumas lições importantes para a nossa caminhada e a nossa trajetória de fé, através da vida dos cegos de nascença e também dos cegos de crença. No versículo 1, nós vamos ver algo bem interessante, que o texto ele diz: e passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E aí, nós iniciamos fazendo uma pergunta: por que coisas ruins acontecem? Por que coisas ruins acontecem, principalmente com pessoas boas? Quando coisas ruins acontecem, às vezes, com alguém que nós olhamos assim e julgamos que aquela pessoa não é boa, às vezes isso massageia o nosso ego. Mas quando coisas ruins acontecem com pessoas que também julgamos aos nossos olhares serem pessoas boas, nós ficamos nos questionando. Certa vez, um homem bom, ele foi acometido por uma doença terrível. Além de uma doença terrível, esse homem ele perde todos os seus filhos. Uma tragédia triste. Além de uma doença e ter seus filhos, ele vê todas as suas riquezas se esvaindo sobre as suas mãos. Quem era esse homem? Quem? Jó. Um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. É interessante porque chegam pessoas, e parafraseando com os nossos dias atuais, chegam pessoas para Jó e chegam pessoas às vezes para aqueles que estão passando por alguma dificuldade. E aí as pessoas escutam ou falam: está em pecado, viu? O irmão fez alguma coisa, está passando por essa dificuldade porque não está indo para a igreja. Tem que passar ali pelo culto da libertação. Tem que fazer um propósito de oração. 7 dias de oração, 7 dias de jejum e 7 pulinhos. Muitas vezes, alguém chega e diz: é porque não está ofertando. Não está entregando o que é para entregar. Outros chegam a dizer: é porque você não escuta músicas de pessoas que são cristãs. Você tem que escutar mais música de pessoas que são cristãs. Não, você tem que vestir roupas adequadas de pessoas cristãs. Você tem que falar, porque você tem uma fala aí muito diferente. E os blá, blá, blá continuam. Mas o que é que tem de ruim você estar mais num culto? O que é que tem de ruim você reconhecer a sua condição de pecador? O que é que tem de ruim você ouvir mais determinados tipos de música? Nada. Mas acreditar que isto fará com que você não passe por determinadas situações, isso é ruim. Acreditar que porque o irmão está passando por determinada situação, é porque a mão de Deus está pesando por cima dele. E aí, a gente se pergunta: mas por que tais coisas acontecem?
Porque o justo, ele padece. Ou se está padecendo, é porque não é justo. E aí, chegamos a um outro homem, que chega na sacada da sua moradia e afirma: eu fui moço, e agora eu sou velho. E nunca vi um justo padecer, nem a sua descendência, o quê? Mendigar o pão. Está vendo, meu irmão? Se está passando dificuldade, é porque não é justo. Amados, precisamos trazer luz à palavra de Deus, porque a pessoa que traz essa mensagem era um homem chamado... Quem? Não. E aí? Fui jovem, quem? Davi, que legal. Muito bem. Davi, ele está na sacada do seu templo, contemplando as glórias que Israel vivia, um tempo próspero, um tempo maravilhoso, e ele diz: eu fui jovem e hoje eu sou moço, e nunca vi um justo padecer, nem a sua descendência mendigar o pão. Quem não viu? Quem? Davi. Eu posso afirmar que estou há tanto tempo aqui na igreja e nunca vi uma pessoa com uma perna só entrando aqui na igreja. Isso significa dizer que pessoas com uma perna só não existem? Queridos, não é porque você não viu que significa que não existe. O nosso Senhor Jesus Cristo, indagado para onde ele iria ficar, ele disse que as raposas, elas têm seus corvis, as aves, elas têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Podemos afirmar que Jesus não era justo? Queridos, às vezes olhamos para situações que para nós não nos agrada e dizemos que é errado. Não é porque você não gosta que é errado. Eu não gosto de tomar sopa. Ou seja, todo mundo que toma sopa está errado. Não é assim? É não? Mas às vezes a cegueira, ela nos leva a pensar dessa forma. Porque, querido, a cegueira de crença, ela faz com que nós não conseguimos ver algo bem interessante que está na Bíblia, que todas as coisas cooperam para quê? Para o bem daqueles que amam a Deus. Amados, precisamos guardar em nossas mentes que por vezes passamos por dificuldades, porque nos é necessário passar. Passamos por situações difíceis, porque às vezes não estamos preparados para receber aquilo que iremos receber. Passamos situações difíceis porque de fato elas precisam estar ali. Mas às vezes nós queremos saber mais do que Deus. Pedimos explicação ou algumas explicações a Deus. E mesmo Ele sem nos dever nada, Ele explica o porquê de coisas ruins acontecerem. E Ele explica isso no versículo de número 3 do mesmo texto. Ele diz: nem ele pecou, nem os seus pais pecaram, mas foi assim para que se manifeste nele as obras de Deus. Por que situações difíceis acontecem? Para que as obras de Deus, elas se manifestem. Como assim, pastor? As coisas ruins, elas precisam acontecer para que nós venhamos a ver as obras de Deus? Infelizmente, por vezes sim. Infelizmente, você só acredita que Deus cura quando Ele cura alguém da sua família.
Ou quando você mesmo passa pelo vale da sombra e da morte. Aí você começa a acreditar que de fato Deus cura. Quando o irmão ele chega afirmando alguma cura, você diz, não, isso aí foi um remédio que ele tomou. Não, isso aí foi outra coisa. Nós de fato só acreditamos em determinadas situações quando estamos passando por elas. Muitas vezes só acreditamos que Deus liberta, que Deus transforma, quando tais situações ocorrem com pessoas que estão próximas a nós. Filhos que estão enfiados nas drogas, parentes que estão enfiados na bebida, pessoas que não conseguem se libertar de vícios, vícios como pornografia, vícios como obter dinheiro muito fácil, pessoas que infelizmente não conseguem ter apenas aquilo que Deus designou para elas terem. E aí nós só acreditamos nas obras, naquilo que Deus faz, quando determinadas coisas acontecem. Chegamos até a falar de um certo discípulo que teve a audácia de questionar Jesus. O discípulo ele teve a audácia de pedir que Jesus mostrasse-lhe as suas mãos feridas. Quem foi esse discípulo? Quem? Tomé. E às vezes nós hostilizamos Tomé. Mas é interessante, porque às vezes estamos mais cegos que o Tomé. Porque o Tomé, quando ele viu, ele creu. Muitas vezes nós vemos e ainda assim não cremos. Muitas vezes nós vemos o agir de Deus constantemente nas nossas vidas, nas pessoas que estão ao nosso redor, mas não conseguimos crer. Muitas vezes, porque o nosso credo, ele nos deixou insensível, ele nos deixou seco, ele nos deixou por vezes cego. Amados, quando nós estamos aí em missão, saindo nas madrugadas, nós encontramos pessoas que estão naquela situação desde o primeiro dia que nós a encontramos. Ou seja, já estamos caminhando para quase 4 anos. E ainda tem pessoas que no primeiro dia, elas estavam lá. Mas eu creio na transformação. Eu creio na libertação. Eu creio. Porque a palavra de Deus, ela transforma. E eu não posso ser cético o suficiente para que venha a fechar os meus olhos. Sabe por quê? Porque eu também fui transformado. Existem os cegos de nascença e os cegos de crença. É interessante porque no versículo 4 nós vamos ver algo bem interessante. Porque para que a obra de Deus se manifestasse outrora, foi Cristo o usado por Deus. E hoje, quem é? O texto no versículo 4 ele diz: é necessário que eu faça as obras daquele que me enviou. Enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Outrora foi Cristo. E hoje, quem é? O pastor, só pode. Queridos, hoje sou eu e você. Outrora foi Cristo. E hoje? Hoje sou eu e você. Cristo,
Ele nos chama de maneira frenética, incansável, diariamente, para a sua obra. Lembrando da temática de alguns domingos atrás, trazemos luz à pergunta: qual tem sido a minha? Qual tem sido a minha? Foi fraco. Qual tem sido a minha desculpa? Não sou eu que falo esta necessidade, e sim o próprio Senhor Jesus Cristo, quando ele afirma no início do verso: é necessário que faça a obra de quem me enviou. Se você chegou até aqui, foi porque você foi enviado por Deus, não para esquentar esse banco que você está sentado. Se você chegou até aqui, é porque você tem um propósito. Porque se assim não fosse, nem chegado, você teria. E tenha em mente que as obras que está sendo falada não são essas obras sociais. Não são essas atividades. Não são as situações que ocorrem. Porque tudo isso é secundário. Tudo isso é secundário. A obra principal é você voltar ao primeiro amor. A obra principal é eu e você voltarmos ao primeiro amor. Lá em Apocalipse, no capítulo 2 e no versículo 4, Cristo, ele afirma isso. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te e pratica as primeiras obras. O texto, querido, ele diz que de fato, para exercermos o nosso objetivo principal na obra, é necessário duas coisas. Primeiro, lembrar. Lembrar o quê? Lembrar quem você era. Lembrar quem você era. Lembrar da satisfação, do prazer, da alegria que você tinha outrora em ler a palavra de Deus. Daquele desejo, daquela satisfação que você tinha em orar. Onde você passava 2, 3, 4, 5, 10, 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos orando. E quando você parava de orar, você sentia mais sede de orar. Lembrar que quando existia alguma coisa, você era o primeiro que dizia: eis-me aqui. Amados, outrora os seus olhos observavam o lado bom das coisas. Os seus olhos, eles estavam abertos e enxergavam plenamente os 99,9% da parede branca e não via o 0,01% da parede preta. Lembre-se desse dia, lembre-se desse momento, lembre-se disso. E a segunda situação é: se arrependa. Se arrependa. Mas se arrepender de quê? De colocar os seus sonhos, relacionamentos pessoais, fama, carreira, estudo, entretenimento, descanso, igreja, família, ministério, entre muitas outras coisas, acima do amor de Cristo para com você. Se arrependa. Se arrependa, querido, de colocar os seus sonhos acima de Cristo. Se arrependa de, por vezes, gastar tempo investindo em nada, de maneira ociosa. Se arrependa.
Mas talvez você possa perguntar: pastor, o que é que tem de ruim em sonhar? O que é que tem de ruim em se relacionar? O Senhor vive falando para a gente se relacionar. O que é que tem de ruim em eu sorrir um pouquinho assistindo algum vídeo? Eu ficar ali na frente de casa, olhando o vento, levar as folhas para um lado e para o outro. O que é que tem de ruim? De fato, queridos, não tem nada de ruim. Se essas coisas, elas forem as demais coisas. Se tudo isso que foi lido forem as demais coisas, não tem nada de ruim. Porém, tem tudo de ruim, se elas forem o que você tem buscado, de fato, em primeiro lugar. Tudo de ruim. Não é uma coisa, são todas. Existia uma igreja que estava alocada em um ponto geográfico chamado Ásia Menor, onde é a atual Turquia. E essa igreja, ela recebe uma carta, onde essa carta enaltece que ela era uma igreja íntegra. Era uma igreja que tinha uma liturgia correta. Era uma igreja que estava ali seguindo a Bíblia. Era uma igreja que rejeitava as falsas profecias. Era uma igreja que encontrava os mentirosos. Alguém sabe qual era essa igreja? Apocalipse capítulo 2, versículo 1. Era a igreja de Éfeso. Porém, Cristo só tinha uma coisa contra ela. Alguém lembra o que era? Que ela tinha perdido o primeiro amor. Ou seja, você pode fazer chover. Você pode dar salto solto. Mas se de fato não existir amor, amor que faça com que a cegueira espiritual ela venha a se dissipar, de nada servirá. Certo, pastor? Beleza. Vamos nessa. Entendi. Isso é para quando? Jesus já respondeu. No texto que lemos, no versículo 4. Onde ele diz que é necessário que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Isso é para quando? Isso é para ontem, meu irmão. Isso é para ontem, quando você disse que esperaria se formar para começar a fazer. Isso é para ontem, quando você disse que precisava apenas arrumar um emprego. Isso é para ontem, quando você disse que a saúde precisava apenas melhorar. Isso é para ontem. Queridos, enquanto é dia. Enquanto é dia, é enquanto podemos servir. Enquanto temos tempo. Enquanto temos saúde, pouca ou muita. Tempo, pouco ou muito. Vigor, pouco ou muito. Pessoas que podem nos ajudar a servir, pouco ou muito. Mas enquanto é dia. Porque lá no céu, ou no inferno, não vai precisar trabalhar mais não. Não de evangelizar, não de se relacionar, não de cuidar, não de acolher, não de estar perto. Porque a noite chegou. Beleza, pastor. Já sei que é para hoje. Como eu vou fazer isso? Às vezes nós vamos colocando barreiras, né? Não é interessante como a gente vai colocando barreiras? Pois é, queridos. Como farei isso? Jesus explica. Jesus é extraordinário. Ele explica. No versículo 6 e 7. Ele diz: e tendo isso, cuspiu na terra e com saliva fez lodo.
e untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé. E ele foi, pois se lavou e voltou vendo. Ou seja, vamos embora. Sai cuspindo no chão e botando nos olhos do povo. É isso? Não, queridos. Claro que não. Sabe como é que você vai fazer as obras que Cristo colocar para você fazer? Com aquilo que está ao seu alcance. Com aquilo que você pode fazer. Com aquilo que você consegue fazer. Porque o que eu consigo, possa não ser o que o irmão Fernando consegue. E o que o irmão Fernando consegue, possa ser que a irmã Dulce não consiga. Mas o que a irmã Dulce consegue, possa ser que a irmã Lucélia, ela não consiga. É por isso que você vai fazer, aquilo que estiver ao seu alcance. Cuidado. Cuidado que Cristo sabe o que é que está ao seu alcance e o que é que não está. Amados, você não sabe pregar. Não sei pregar, pastor. Eu não sei cantar como as meninas estavam cantando. Eu não sei tocar vários instrumentos. Eu não sei cuidar das crianças. Era interessante quando a gente saía na caminhada solidária e a gente ia convidar algumas pessoas. Oxe, eu tenho tanta vergonha de pedir, pastor. Mas rapaz, eu tenho muita vergonha de pedir. Eu digo, irmão, você não está pedindo para você não, está pedindo para os outros. Mas eu tenho muita vergonha. Tá certo. Não tem problema. Já imaginou se aquela mulher que levou 2 moedinhas apenas, ela tivesse pensado nessas situações e não tivesse entregue a sua oferta, nós não teríamos ouvido de Cristo que ela foi a quem mais doou. Você não sabe fazer nada disso? Beleza. Mas você quer servir? Você não sabe fazer nada, mas você quer servir? Foi interessante porque durante essa semana, mais necessariamente sexta-feira, eu recebi uma ligação e alguém me disse assim: pastor, eu estou com uma dificuldade. Eu estou saindo de uma atividade e vou chegar tarde. E talvez não consiga ir para o socorro. Aí eu perguntei à pessoa: você quer ir? Aí a pessoa disse: quero. Eu disse: pronto. Se você disse que quer, a minha função é fazer com que as coisas elas cooperem para que você vá. E aí naquele momento eu avisei que nós iríamos estar saindo mais tarde para poder esperar alguém que queria estar aqui. Você não sabe fazer nada, mas você quer servir? Eis a pergunta. Muitas vezes o que acontece é isso. Acabam-se as perguntas e a responsabilidade cai no nosso colo. E aí a gente não tem como reclamar mais da igreja, do pastor, da liderança. A única coisa que vem é a nossa cegueira espiritual e nós mesmos. Amados, se você quer servir, diga: eis-me aqui. Não precisa dizer não. Guarde para você. Eu não quero constranger ninguém não. Se você quer servir, mesmo sem saber fazer nada, diga: eis-me aqui. Diga: eis-me aqui. E com certeza você vai servir. Com certeza você vai estar ali, fazendo tudo aquilo que Cristo desejar para você. Sabendo disso, tem uma coisa muito interessante que eu quero trazer aqui. Um dado. Algo real. Existe uma pesquisa feita por um psicólogo americano chamado Robert Cialdini. Se alguém quiser o dado, está aí. Vou dizer de novo. Robert Cialdini. E nesta pesquisa, é afirmado que existe um impacto significativo
no humor, no bem-estar social, na eficiência de trabalho e na saúde mental. Simplesmente a alguém receber um bom dia. Um bom dia. Ah, pastor, nisso aí eu sou expert. Eu mando para todos os meus amigos e grupos ao qual eu faço parte todos os dias uma mensagem bem bonita de bom dia. Não é isso que eu estou falando. Nós não podemos nos relacionar no atacado. Relacionamento é no varejo. É 1 a 1. Já que você não consegue fazer nada, como você afirmou, escolha 5 pessoas, 4 pessoas, 3 pessoas, 2 pessoas, 1 pessoa. Deu para você uma? Deu para você? Amém. Glórias a Deus por isso. E com essa uma pessoa, todos os dias, envie uma mensagem para ela. Envie uma mensagem pessoal. Envie uma mensagem para ela de maneira pessoal. Ah, pastor, mas eu não sei mexer em WhatsApp. Tem problema não. A carapuça vai cair na sua cabeça também. Sem problemas. Você vai para o seu vizinho. Aquele que está pertinho de você. Ah, pastor, mas eu tenho dificuldade de me locomover. Tem problema não. Você fica da grade da sua casa, da porta. Precisa nem sair. Deu? Encaixou aí legal? Massa. E quando essa pessoa passar, diga assim para ela: bom dia. Que esse dia seja maravilhoso para você. Bom dia. Que esse dia seja maravilhoso para você. Amados, se desafie a fazer isso. Não precisa fazer mais nada não. Mas faça isso. Faça isso, que eu tenho certeza que no tempo certo, as escamas dos olhos daqueles que não conseguem enxergar a Cristo, eles vão começar a enxergar a partir da sua vida. Aquela pessoa, ela pode ter tido uma noite infernal. Mas quando ela olhou você e recebeu aquele bom dia, talvez o dia dela se transformou. Queridos, faça o que estiver ao seu alcance. Você consegue visitar alguém? Visite. Ah, pastor, mas eu não sou diácono, não sou da liderança da igreja. Querido, você é cristão. Este é o melhor e maior título que existe. Outrora eu fui visitar uma pessoa e eu ouvi dela dizer que teve um dia que já era mais de 4 horas da tarde e que chegou alguém na porta dela e essa pessoa disse assim: você é a primeira pessoa que eu estou vendo hoje. Você é a primeira pessoa que eu estou vendo hoje. Não precisa ser pastor para dar bom dia, para visitar alguém. Não se exima da responsabilidade que Cristo colocou para cada um de nós enquanto é dia. Veja quantas pessoas tem aqui. Se eu visitar uma por dia, eu vou na casa de Alex hoje e vou voltar lá daqui a 6 meses talvez. Mas se cada um visitar pelo menos a pessoa que está no seu banco, nós vamos ter muitas e muitas vidas sendo acolhidas. Mas infelizmente, às vezes a cegueira da crença, ela não consegue fazer com que nós enxergamos dessa forma. Após a ação de Cristo
na sua vida, outras vidas elas começam a ser impactadas. Quando nos colocamos à disposição do Pai, o nome de Cristo ele fica em evidência. Versículo 8, ele diz: então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que aquele homem era cego, diziam: não é este aquele que estava assentado e mendigavam? Outros diziam: é este. E outros diziam: parece-se com ele. E ele mesmo disse: sou eu. Sou eu. E o verso número 10 continua dizendo: diziam-lhes, pois, como se te abriram os olhos? Ele respondeu e disse: o homem chamado Jesus fez lodo, untou e colocou nos meus olhos e disse: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui e lavei-me e vi. E disseram-lhe, pois, onde está ele? Através daquilo que você pode fazer, Cristo, ele vai ser conhecido. Através daquilo que você lançar mão e dizer: eis-me aqui, Cristo, ele vai ser conhecido. E as pessoas vão se perguntar: onde ele está? Como eu posso conhecer esse Jesus? Através de você. Alguns cegos de nascença e por crença podem voltar a enxergar. Porém, queridos, nem tudo são flores. O versículo 13 em diante diz o seguinte: e levaram, pois, aos fariseus o que dantes era cego. E era sábado, quando Jesus fez o lodo e abriu os olhos. Tomaram, pois, também os fariseus a perguntar-lhe: como viria? Como vira? E ele lhes disse: pôs-me lodo sobre os olhos, lavei-me e vejo. Então alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. É interessante, né? Um cego de nascença vendo, e o cego de crença reclamando. O cego de nascença abençoando, e o cego de crença criticando. O cego de nascença servindo, e o cego de crença olhando. O sábado judaico, existiam 39 proibições, chamadas de melachot. Essas proibições, elas derivavam do Mishnah. O que era o Mishnah? Eram as leis orais. Não eram as leis que estavam na Bíblia. Eram as leis que os homens faziam, derivadas daquilo que estava escrito. E uma daquelas leis dizia que não se podia fazer, Felipe, barro no sábado. Não podia juntar água e areia ou barro. Não podia se fazer essa mistura para qualquer coisa do tipo. Ou seja, um cego estava vendo e eu estava preocupado porque o homem fez barro. Queridos, através da nossa vida, algumas cegueiras de crenças, elas podem ser derrubadas. Porque infelizmente, assim como o cego de nascença, aqueles homens também estavam sem enxergar. Porém, pela crença, eles não conseguiam ver que Deus nos manda juntar, amar, cuidar, colher, relacionar. E todas aquelas práticas, leis, orientações, exigências, tradicionalismos, liturgias, estavam cada vez mais afastando-os do propósito do Senhor, que é buscar e salvar aquele que estava perdido. Queridos, nos dias atuais,
infelizmente também temos muitos cegos de nascença e de crença. E nos é necessário trabalhar. Trabalhar enquanto é tempo, para que todo olho possa ver as maravilhas do Senhor. Para que todo olho possa enxergar aquilo que de fato é interessante, proveitoso para se enxergar. Amados, foi por isso que Deus te chamou. Para colocar e demonstrar o amor dele na prática. Porque de teoria a gente já sabe muito. De aula teórica a gente já está assim. Agora é a prática. Chegou a hora da prática. Deus, Ele nos chama para afirmar-nos que ninguém é como Ele. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é maior que o nosso Senhor Jesus Cristo. Através da sua vida, creia que grandes coisas estão por vir. Através da sua vida, creia que grandes coisas vão acontecer. Mas creia nisso. Se envolva para que isso aconteça. Se mexa. Queridos, às vezes apenas alguns dedos podem fazer diferença na vida de alguém. Eu já recebi alguns retornos de algumas mensagens onde foi me afirmado que o que teria chegado à tela do seu celular era a resposta para que um suicídio não viesse a acontecer. Não limite a ação de Deus na sua vida. Através da sua vida, grandes coisas podem acontecer. Mas eu e você precisamos dizer: eis-me aqui. Porque tudo pode acontecer, inclusive nada. Se você de fato não acreditar que tudo o que foi falado é para cada um de nós. Seja um agente de Deus na vida de alguém. Leve luz, alegria, amor. Glórias a Deus. Creia que grandes coisas estão por vir. Que grandes coisas vão acontecer. Medite na letra desse hino.